meus alunos, meus queridos, meus caros, vamos para mais um estudo de caso, né? Mais uma correção. Veja, essa redação, perdão, barulho. Essa redação que eu corrigi agora, que eu vou ponderar aqui os pontos negativos e positivos com vocês, como eu já faço quase semanalmente. Por que eu trouxe essa redação? Essa redação é o exemplo do que deu certo, porque eu tive outras redações de exemplos que não deram certo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente trata de uma redação de um tema polêmico, nós temos que ter o cuidado para não propagandear a sua opinião, entendeu? Nós temos que ter o cuidado em defender, certo? Aquela tese a qual você vai fazer na sua escrita de redação, sem apontar o seu viés político, sem defender de maneira pessoal, entendeu? A redação, a característica dissertativa argumentativa, entre tantas outras, é justamente o caráter de impessoalidade, onde o escritor, o candidato ao concurso, ele tem que descrever tem que escrever a sua argumentação defendendo o seu ponto de vista de maneira impessoal. É por isso que é muito importante a escrita da redação com os verbos na terceira pessoa, entendeu? Porque perde a ideia de pessoalidade, entendeu? Isso serve até para as questões de tipologia textual, quanto aos aspectos gramaticais na prova de português. Então veja lá, o tema que eu vou tratar aqui, que é uma pergunta, na verdade, é de um simulado que meus alunos estão fazendo e me perguntam se eu poderia corrigir, e eu fiz isso. É justamente a pergunta de armar ou desarmar, ou seja, trazendo para o popular, se você é a favor ou não do armamento da população civil. Então veja, eu trouxe uma redação que deu certo. Eu peço encarecidamente a todos vocês que na hora da escrita da redação lá na prova, que venha um tema polêmico desse, não parta de uma ideia pessoal de posicionamento político de esquerda e de direita. Posicione-se de maneira impessoal, sem trazer consigo um tom de propaganda de defesa de direita e de esquerda, entendeu? Não é isso que o corretor quer. Ele quer que você exponha o seu argumento de maneira impessoal, de maneira clara, entendeu? Eu particularmente defendo o posicionamento de que tem que ter arma de fogo para a população civil, entendeu? Eu acho que as grandes democracias estabelecidas no mundo, isso é um preceito. Uma população armada, ela não é refém de um sistema governamental, mas isso é o meu posicionamento político de direita. Eu não posso expor, assim como eu estou falando, numa redação. Isso é um discurso entre eu e meus amigos, eu e meus alunos, entendeu? Mas na hora da redação lá, eu tenho que ser o mais impessoal possível, entendeu? Então vamos fazer o estudo de caso de uma redação que deu certo. Vocês entenderam o que eu falei, né? Que você não pode defender um ponto de vista de maneira político-partidária. Você tem que defender o seu ponto de vista de maneira impessoal, clara, sem viés ideológico, tá certo? Vamos lá. Quando se pensa acerca do porte ou posse de arma de fogo pelo brasileiro, é plausível destacar que na lei de desarmamento pode-se encontrar diversos empecilhos no tocante ao tema exposto. Ou seja, o candidato, ele apresentou o tema e ele já respondeu a pergunta. Ele entende que que tem sim que arma a população civil. Então, continuando o texto. Tendo em vista isso, verifica-se a necessidade de o Poder Legislativo criar leis específicas para que possam facilitar o acesso às armas de fogo e também como forma de tranquilizar a sociedade. É viável que haja interesse por parte do poder público em desenvolver projetos educativos consonantes com o que há de válido em se ter uma arma. Então, ele na primeira apresentação, ele respondeu a pergunta, dentro do primeiro parágrafo, ele respondeu a pergunta e depois ele apresentou os argumentos. Essa é aquela cadeia de comando que eu sempre falo. Apresentar o tema. Observe que essa redação, ela propôs a redação de uma maneira diferente, pedindo a pergunta e ele respondeu, entendeu? Então, uma redação mais tradicional, você vai apresentar o tema e simples assim. Numa outra redação, numa redação como essa,
você vai responder a pergunta na apresentação do tema. Ele fez isso. Logo depois, ele atendeu todo aquele critériozinho simples que dá certo, que é apresentar os argumentos. Vamos lá, dar continuidade ao texto. Primeiramente, faz-se importante analisar que existe uma escassez na legislação em que se pese armar o cidadão de bem. Com base nisso, observa-se a falta de norma regulamentadora que possibilite a adesão dessa. Observe que termo interessante ele usou. Para que não haja repetição de palavras, ele usou um termo anafórico. Veja, ele usou o pronome dessa para retomar a arma. Isso é um recurso importante e inteligente. Eu vou gravar outro vídeo, eu já tinha gravado, não vou gravar novamente, um vídeo que eu explico a maneira como a Banca Selecom cobra, como a Banca Selecom vai corrigir a redação. E isso não está escondido de ninguém não, está lá no edital, entendeu? Então eu peguei o edital, transformei em PDF aquela parte que interessava quanto à correção e adoto os critérios, certo? Eu vou gravar um vídeo novamente falando sobre isso. Então veja que recurso interessante. Quando a banca fala lá sobre como foi que a banca tratou, ela tratou propriedade vocabular. É justamente esse é um dos fatores. Você usar sinônimos ou então você usar termos. Por exemplo, usar um termo anafórico, um pronome. Então volta na leitura para a gente dissecar essa redação aí. Com base nisso, observa-se, comecei a ler daqui novamente, com base nisso, um elemento de coesão, vendo? Para reforçar, para amarrar a redação. Com base nisso, observa-se a falta de norma regulamentadora que possibilite a adesão dessa. E isso reflete significativamente na sensação de insegurança e no aumento de crimes. Outro elemento conectivo concluindo a argumentação dele. Desse modo, tem-se a urgência em se criar leis mais flexíveis no concernente à própria proteção. Haja vista que o Estado, muitas das vezes, é onipresente para com o seu dever de proteger a sociedade. Cara, observe a estrutura dessa redação. Presta atenção. A redação pergunta armar ou desarmar. Logo no primeiro parágrafo, na apresentação do tema, ele já defendeu o ponto de vista dele. E ele está defendendo os argumentos, respondendo a questão. Respondendo se é armar ou desarmar, ele optou por armar. É interessante que você tenha esse recurso de argumentação para que sua redação não fique vazia. Então, o cara citou o que ele sente em relação ao armamento civil, entendeu? Cria-se a sensação de insegurança quando a população está desarmada e o aumento de crimes. Isso é uma defesa de tese. Eu peguei outra redação onde citou o presidente Jair Messias Bolsonaro como grande defensor do porte de armas, citou termos como marginais, vagabundos. Isso é propagandear. Isso que eu falei agora, isso é propagandear um sistema político partidário. Não é para você fazer isso, é para você defender de maneira clara, imparcial, entendeu? Então veja, o candidato aqui, ele foi feliz na sua defesa sem precisar usar viés ideológico, entendeu? Claro, o cara tem um posicionamento político dele, mas não precisou trazer assim, porque eu sou de direita e eu votei no presidente Jair Messias Bolsonaro e eu quero que arme a população. Não, pô, isso é um discurso fraco, entendeu? Eu também defendo o porte de arma da população, mas eu não preciso citar numa redação quem eu voto e o meu posicionamento político, se é de direita ou de esquerda. Cara, se você fizer isso, se posicionar propagandeando ideias políticas, sua redação vai sofrer penalidade, vai ficar fraca, entendeu? Então vamos lá. Então, desse modo, elemento conectivo de conclusão, tem-se a conclusão para o primeiro argumento, viu? Vamos lá. Desse modo, tem-se a urgência em se criar leis mais flexíveis no concernente. Eu acho que esse no concernente não fica legal. Concernente ficaria melhor, tiraria esse nu. Eu acho que esse nu aqui não pode ser regido pela palavra flexíveis, entendeu? Concernente à própria proteção, vírgula, haja vista que o Estado muitas das vezes é onipresente para com o seu dever de proteger a sociedade. Pronto, defendeu a tese dele.
Um erro ou outro ali, o que eu percebi ali foi a regência da palavra flexíveis, que não exigia preposição, mas isso não fere a redação como um todo. Veja, em segundo plano, vai defender o segundo argumento dele. Em segundo plano, constata-se que há uma notória falta de projetos educacionais. Outro elemento anafórico que enriquece a propriedade vocabular e também vai enriquecer a sua argumentação e seu aspecto gramatical. Olha, em segundo plano, constata-se que há uma falta de projetos educacionais. Esses quem? Os projetos educacionais. Observe o recurso de elementos que retomem termos anteriores para que não haja repetição. É isso que o corretor vai analisar. Em segundo plano, constata-se que há uma notória falta de projetos educacionais, baseados em mostrar para a população a suma importância em poder se autoproteger e tornar visível o fato de que quando um cidadão de bem encontra-se armado, ao passo que ele tenha passado por um treinamento específico com base em testes práticos e psicológicos, não irá gerar perigo algum, ao contrário disso, poderá haver situações nas quais o bem de terceiros será salvaguardado por ele. Veja, o cara defendeu a ideia dele, apresentou elementos da própria lei, certo? Apresentou elementos da própria lei, como a legítima defesa de terceiros, e mostrou também como recurso de argumentação o que se mostra na lei, no Estatuto do Desarmamento, né? que para que você tenha uma arma você tem que passar por treinamento psicológico, psicotécnico, teste prático, entendeu? Então ele usou desses elementos para isso. Voltando agora ao texto para a compreensão, né? Ao contrário disso, poderá haver situações nas quais o bem de terceiro será salvaguardado. Aqui, legítima defesa, certo? Elencou isso. Eu colocaria assim, entre parênteses, legítima defesa de acordo com o Código Penal, iria enriquecer ainda mais. Ademais, ainda se pode pensar em uma possível redução na criminalidade. Esse outro elemento anafórico muito importante, legal, que faz com que não haja repetição. Esse é o motivo impulsionador para se falar sobre armar a população. Perfeito. Esse tipo de redação é muito raro da gente encontrar, porque você entende que o cara pegou o time da coisa, entendeu? Não é uma escrita de um hábil escritor. É uma escrita simples e coesa defendendo a tese, cara. É isso que a gente quer. A gente não quer um cara, um escritor, a gente não quer um Pedro Bial, a gente não quer um Fernando Veríssimo, como canso de falar aqui, um Dostoiévski, entendeu? A gente quer um cara que escreva de maneira coesa, pô, entendeu? Sem firula. Vamos concluir a redação agora do Guerreiro. Nesse cenário, portanto, nota-se que a necessidade exposta inicialmente merece uma maior atenção, retomando todos os argumentos anteriores do texto nessa frase, entendeu? Para concluir a argumentação. Nesse cenário, portanto, nota-se a necessidade exposta inicialmente, merece uma maior atenção. Veja, explicitamente uma ideia de conclusão. Uma vez que cabe aos governos do país elaborarem programas educativos. Eu colocaria aqui, cabe aos governos estaduais e federais elaborarem programas educativos, porque eu acho que governos ficou um pouco vago, mas é minha opinião pessoal. Eu talvez aqui, quanto à argumentação no final, eu destrincharia esse governo, está muito genérico, entendeu? Cabe aos governos estaduais e federal do país elaborarem programas educativos, e para que isso aconteça de forma positiva, é preciso que a esfera legislativa facilite o acesso às armas, que crase perfeita aqui. Muita gente se passa aqui. Aqui é a regência nominal da palavra acesso. As armas de fogo. Nesse íntere, cabe ao Estado, em conjunto com a sociedade, mostrar os benefícios em se ter um povo armado e também procurar meio
meios para que essas informações alcancem a todos. Concluindo mais uma vez aqui todo o engajamento que ele fez no último parágrafo. Logo, espera-se que no futuro próximo possa haver bons resultados e assim se nasça uma nação mais evoluída. Concordo plenamente. Entendeu? Então, esse foi o nosso estudo de caso. Eu quis trazer essa redação porque trata-se de um tema polêmico, um tema onde envolve discursos acalorados de posicionamento político de direita e esquerda e que você não pode trazer para a redação. Entendeu? Você não pode trazer. Você tem que apontar isso de maneira impessoal. Entendeu? Então, qualquer coisa, eu sempre deixo o meu link do meu WhatsApp abaixo do vídeo, e esses estudos de caso servem para a gente mostrar o quanto é importante você manter a escrita e redações que dão certo, entendeu? Escritas que dão certo. Eu também trago algumas redações onde eu digo aquilo que não pode ser feito, mas eu também gosto mais de trazer aquilo que é preciso, aquilo que pode servir de espelho, entendeu? Então, no mais é isso, pessoal. Como eu já falei, né? Vou ser redundante mais uma vez. Meu WhatsApp está aqui embaixo do vídeo, viu? Qualquer coisa pode me procurar. E até o final de novembro eu estou pegando correção de redação para a Polícia Penal de Minas.